Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Intercâmbio Supersônico aqui da CI. E hoje eu vou te contar que nós estamos num episódio super, mega especial, porque nós vamos trazer aqui para vocês a história do intercâmbio. Como começou esse intercâmbio da CI? Como é que a CI chegou no Brasil? Os caras que estão aqui comigo são os caras. Foram eles que, eu posso dizer, posso afirmar aqui, que eles são muito responsáveis por muitos brasileiros que já fizeram intercâmbio. Foram eles que fundaram a CI, foram eles que criaram a CI. E a minha pergunta, primeira pergunta para a gente começar o episódio, vai ser essa. Mas antes, eu quero apresentar para vocês Celso Garcia e Vitor Hugo Bacejo, que muito obrigado aqui por estarem com a gente e trazer para a gente todos esses detalhes. Vamos começar? Celso e Vitor, obrigado por estar aqui com a gente. Estou super curioso. Eu conheço bastante da história da CI. Faço parte desse time há muito tempo. Muito agradecido por tudo. Mas eu quero saber de vocês, e eu tenho certeza que a galera que está acompanhando a gente quer saber de onde começou a CI. Quando começou a CI? A CI foi fundada em 1988. Quero que vocês contem pra gente. Quem que começa aqui contando pra gente? Vamos lá, começo eu, Willi. Tá? Na verdade, quando eu estava na faculdade, né, eu tinha muita vontade de viajar para o exterior, mas a minha família não tinha recursos. Eu estava na universidade pública e aí eu comecei a procurar oportunidades para viajar. Estava fazendo curso de inglês, tinha vontade de aprender um segundo idioma. E aí eu comecei a participar de fóruns, de eventos que falavam sobre intercâmbio, e eu acabei descobrindo que tinha uma entidade que não tinha representação aqui no Brasil, que fazia intercâmbio de estudantes para estágios remunerados no exterior. Essa entidade se chama IAEST, né? E eu, através de comunicação com esse pessoal, tudo via Telex. Na época não tinha fax, não tinha e-mail. Via Telex! Então, a gente acabou se comunicando e eu recebi um convite para participar de uma reunião da IAEST em Tóquio, no Japão. Uau! Logicamente era um convite, mas as despesas tinham que ser arcadas, né, para chegar até lá. E foi nesse momento realmente que eu fui para o Japão, eu trouxe essa organização para o Brasil, fui aprovado lá, eu levei uma proposta de trabalho aqui no Brasil. Legal. E eu voltei do Japão com cerca de 30 estágios para brasileiros irem para o exterior. Só que desses 30 estágios, a metade era em Israel, que estava em guerra. Mas naquele momento eu achei que qualquer opção valeria a pena. E eu trouxe esses 30 estágios, voltei para a universidade lá no Sul, criei um cartaz que dizia estágios no exterior, estágios remunerados no exterior, e afixei lá com cartolina, escrito à mão. À mão? Tudo à mão, nas paredes. E eu consegui o apoio da Universidade Federal, que me disponibilizou uma sala, mais ou menos com 100 lugares. E eu imaginei, poxa, esse negócio eu vou falar, não tinha microfone, não tinha nada, eu vou falar para meia dúzia de pessoas. Encheu a sala. Uau! Então, esse foi o primeiro evento que a gente fez, na verdade, totalmente offline, ainda muito no corpo a corpo, né? E, para minha surpresa, nesse evento estava o Vitor, né? E a gente se conheceu, a gente não se conhecia da universidade, nos conhecemos naquele momento, e foi daí que começou realmente o nosso primeiro movimento para fazer intercâmbio. Que demais! Você estava ali como um ouvinte. Estava como ouvinte e eu lembro, né, desse cartaz que dava a entender, assim, entre a promoção, que aqueles que também quisessem apoiar a iniciativa, né? Eu não sei se foi durante a palestra que o Celso apresentou, e a partir dessa reunião a gente criou um grupo de trabalho, que são nossos amigos até hoje, que também colaboraram para fazer a organização do comitê da IAEST, para realmente promover esses intercâmbios de estágios remunerados no exterior. Que demais. E aí criaram o grupo, continuou essa divulgação, a galera foi conversando, chegou a mandar alguém para Israel na guerra? Não, como é que foi? Dos 30 estágios, a gente preencheu praticamente 2/3 dos estágios. Que legal. Nós tinha estágios também em outros países, não era só Israel, tinha estágios na Alemanha. E, bom, a coisa foi acontecendo, e ano a ano foi aumentando, até quando chegou no momento que a gente estava mandando mais de 100 alunos para fora, né, a gente viu que ali tinha um business por trás
Por quê? Porque a gente não podia ganhar dinheiro como era uma entidade, a gente não tinha não era um negócio for profit, para lucro, entendeu? Mas a gente pensou, poxa, mas o cara que vai fazer um estágio, o cara vai ter que comprar uma passagem para ir para fora, quer dizer, a gente poderia agregar outros produtos, quer dizer, ele fazer um curso de idioma, então tudo isso aí, quando o Vitor retornou do estágio, depois tu pode falar um pouquinho também, né, Vitor? Que a gente sentou e conversou e disse, poxa, existe uma oportunidade de coisa que a gente gostaria muito de fazer. E aí acho que foi quando realmente a gente pensou, poxa, vamos montar uma empresa de intercâmbio. De cliente virou sócio. Não, na realidade, então, assim, esse comitê, obviamente, trabalhou durante vários anos e a maioria desses membros do comitê, a ideia era que a gente conseguisse uma vaga de estágio para poder viajar e fazer o intercâmbio no exterior. E eu consegui uma dessas vagas, eu acho que foi a partir de 2 anos e meio depois da formação da época do comitê. E aí eu acabei ficando 2 anos fui fazer um estágio de 6 meses, acabei sendo contratado e eu acabei estendendo. E aí eu volto para o Brasil depois do estágio e através de um amigo comum que também colaborou nesse comitê, que ele me disse, então, que ele tinha um jantar marcado para ir para a casa do Celso. Eu falei, nossa, onde que é e tal? Aí nós nos encontramos, fomos até uma cabine no telefone público, obviamente não tinha celular. Ele disse, eu vou ligar para o Celso agora para ver se eu posso te convidar para ir na casa dele. E aí o Celso prontamente falou, não, pode sim. E aí eu acabei de jantar na casa do Celso, junto com esse amigo comum. E aí lá no jantar mesmo, então o Celso comentou comigo, olha, eu estou com uma ideia, porque realmente o processo de estágio ainda continua promovendo fortemente aqui, e a gente tem uma demanda muito forte e tal, e ele tinha outros negócios também. Eu estava trabalhando numa empresa de engenharia em São Paulo, não estava muito feliz no trabalho, e então falei, bom, e marcamos uma conversa e eu fui até o escritório do Celso para a gente evoluir na ideia de como montar eventualmente esse novo negócio. E aí, então, surgiu... na verdade, assim, não é questão de ser cliente, né? É que nós éramos um grupo que tinha que montar um negócio para funcionar. E o prêmio era a viagem. Entendeu? Quer dizer, quem trabalhasse. Sim. Porque a gente tinha um compromisso também na época de trazer uma pessoa para cá para alguém ir por aí para fora. E esse programa, ele existe até hoje e ele está dentro da CI. Então, quer dizer, a gente continua mandando centenas de pessoas para fora por ano e vem estrangeiros para cá. A gente faz um intercâmbio que, na sua origem, é o conceito da ida e da volta, né? Então, foi essa forma que começou a CI. Quer dizer, a gente deslumbrou uma vida nova para a gente, assim, quer dizer, eu também fazia engenharia, fazia administração, a vida em engenharia, mas, assim, a gente sentia muita vontade de fazer aquilo, né? Isso que é legal quando você está num trabalho que você tem motivação para fazer, que te inspira a cada momento, né? Então, quando a gente começou, depois desses jantares, essas conversas todas, a gente decidiu que realmente aquilo era um caminho para a gente seguir, né? De investir numa oportunidade que ia fazer muito bem para as pessoas também. A gente sempre teve isso na nossa intenção empresarial, né? De fazer o bem no sentido de investir, de permitir que as pessoas pudessem melhorar, conhecer o mundo, na verdade, né? E se especializar, aprender um outro idioma. Então, esse era o nosso grande desafio e é o que mantém a CI viva até hoje, né? Exatamente. Eu acho que a gente sempre acreditou que essa experiência internacional seria muito positiva na formação de cidadãos do mundo, né? Eu acho que a gente sempre teve essa leitura e até hoje, quando a gente conversa ainda com os nossos clientes, a gente traz muito isso, né, da transformação que o programa de intercâmbio traz, né, na vida das pessoas, sempre de uma forma extremamente positiva, né? E foi engraçado também quando eu fui organizar a minha viagem, eu conversei com o Celso, a gente tinha um comitê, trocava ideia com todo mundo, e falei assim, olha, gente, eu vou fazer a viagem, porque um dos custos mais caros naquela época era a parte aérea. Tanto que o Celso, para ir para Tóquio, teve que vender o carro. E aí, como eu não sabia, eu tinha a ideia de ficar mais tempo no exterior,
e a passagem tinha validade de 1 ano, eu queria comprar uma passagem só de ida, mas a passagem só de ida era muito cara. Então, eu tive uma ideia que outras pessoas já tinham tido também, obviamente, que era ir de navio cargueiro, que tinha, inclusive o Porto de Rio Grande, tinha um volume naquela época de tráfego marítimo importante e tal. E aí eles me alentaram, olha, até hoje todos que tentaram, o cara não consegue chegar na data certa, porque os navios não têm aquela previsão. E aí eu falei assim, olha... Entrou de gaiato no navio. Passou 3 meses eu sou casca grossa, Celso, eu vou tentar, entendeu? E aí eu tinha um exportador que tinha que usava uma frota há muito tempo e tal, e ele conseguiu me encaixar como fiscal de carga. Eu acabei fazendo a viagem de navio, foi uma viagem sensacional, assim, uma experiência inédita, de conhecer, de ser curioso também, de entender como funciona, né? Porque a gente vê um navio passando, mas como a viagem é demorada, você pode ir curtindo cada trecho e aprendendo, né? A administração marítima, se assim pode chamar isso, né? Mas foi muito interessante. Aí eu acabei fazendo minha viagem de ida de navio. Que demais. Quanto tempo demorou isso? Olha, demorou... era muito engraçado, né? Quando a gente pensa nisso, né? Mas a carga, ela não... pelo menos a companhia marítima que fazia a carga, ela não tinha uma precisão muito certa, porque eles iam fazendo o carregamento do navio conforme surgia. E aí a minha viagem começou em Paranaguá, foi até o Rio de Janeiro. E olha que engraçado, né? Porque como eu ia para a Inglaterra, o navio originalmente ia para Londres. Uhum. Mas, chegando no Rio, eu tinha uma conhecida que eu tinha encontrado numa viagem anterior. E aí acabei encontrando ela, falei assim, pô, eu saí, encontramos com um grupo de pessoas e o namorado dessa menina trabalhava no consulado francês. E naquela época eu precisava ir para a França. Falei, bom, então já que eu estou aqui, ele falou, aparece lá amanhã cedo, que o navio ficou 3 dias no Rio, e vamos fazer o visto francês para você, e você já vai com o visto. Falei, ótima ideia e tal. Aí do Rio de Janeiro, esse navio seguiu para Fortaleza, e de Fortaleza iria para Londres. E esse navio, ele tinha mais ou menos uns 25 passageiros, era um navio, não era navio misto, mas ele tinha capacidade para alguns passageiros também. Tinha mais ou menos 25 passageiros que estavam no mesmo navio. E aí, quando chegamos em Fortaleza, no dia seguinte da chegada, o comandante faz uma chamada a todo mundo e fala o seguinte, olha, infelizmente nós tivemos que mudar o itinerário e esse navio vai parar primeiro na França e não na Inglaterra. Então, todos os passageiros que não tiverem visto para a França, caramba, vão ter que descer do navio. Metade teve que descer do navio. Quem tem amigo tem tudo, né, gente? Metade teve que descer. Então, aí eu lembrei daquelas conversas que a gente tinha lá, olha, o navio não dá certo, cuidado, não arrisca nesse negócio, que eu vi que realmente é arriscado, né? Eu estava em Fortaleza, imagina se não conseguisse embarcar, ia ter que voltar, atravessar o Brasil inteiro para daí fazer a passagem aérea, né? Mas foi interessante que eu acabei, então, chegando na França com visto de última hora que estava sem... que eu não recomendo que os passageiros façam isso hoje em dia. Muito, né? Bom. Isso funcionou muito bem, pessoal, lá em 1980, tá? Hoje, quando você for fazer seu intercâmbio, você vai direitinho, com a passagem aérea, tudo certinho. Deixa o navio para depois para passear, para curtir férias, né? Vamos lá, o Vitor, você falou uma coisa aqui que eu achei muito interessante. O intercâmbio começou ali, ou a IAET, quando vocês começaram, era transformador ali na vida de vocês, dos amigos e tudo mais. Tinha essa troca e tudo mais. Eu acho que é uma mensagem muito interessante quando a gente quer falar de intercâmbio, que é transformador, realmente. 35 anos se passaram de quando vocês começaram. E hoje uma empresa no Brasil segurar firme esses 35 anos é gigantesco isso pra gente, para o brasileiro. Ter uma empresa por 35 anos no Brasil, eu acho isso sensacional. E aí quando a gente começa a pensar e entender todos esses anos que se passaram da CI, hoje a CI é a empresa de intercâmbio mais premiada do Brasil, é a empresa mais reconhecida do Brasil. Aqui nos bastidores, antes de começar, pessoal, o Vitor acabou de chegar de Berlim, de um evento onde a gente estava trazendo esse conhecimento do intercâmbio, as novidades que o mercado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
e a gente vê a grandeza que a CI se tornou. Queria fazer 2 perguntas para vocês na mesma pergunta. Foi fácil chegar até aqui? Eu imagino que não. Eu imagino que vocês passaram por várias coisas, como o 11 de setembro de 2001, algumas dificuldades financeiras, crises financeiras que possam ter ocorrido, e algo que está muito mais próximo da gente, a pandemia, que foi uma loucura, principalmente para o nosso mercado, não desmerecendo o mercado nenhum, que a gente sabe que o mundo virou de ponta cabeça. Mas o nosso mercado a gente bem sabe o que a gente passou nesses 2 últimos anos. Aí, repetindo minha pergunta, foi fácil chegar até aqui, com esses 35 anos? Eu te diria, né, Willy, que montar uma empresa nunca é fácil, né? A gente, ao longo da história, quer dizer, a letalidade das empresas que abrem no mundo todo é enorme, né? São poucas que realmente sobrevivem, né? E no nosso caso, particularmente, quer dizer, a gente tinha boa vontade, tinha a inspiração e a expiração, né, de fazer acontecer, mas a gente partiu de uma ideia e a gente teve que montar tudo. Nós não tínhamos a fórmula pronta do negócio. E, então, aos poucos, a gente foi criando o que é a CI hoje. A CI começou com um programa só de intercâmbio, né, com o objetivo de vender, de fazer cross-selling, entre aspas, né, vender produtos para que as pessoas pudessem chegar lá, eventualmente depois melhorar o idioma, etc. Então, foi todo um processo que foi sendo desenvolvido. E é óbvio que nesse processo todo você tem coisas muito boas e você tem coisas que realmente te colocam em xeque, né? E talvez até antes desses acontecimentos tão importantes que você colocou, mas aqui no Brasil a gente vive na corda bamba sempre, né? Eu me lembro assim, quando a gente começou a sair, a inflação era 80% ao mês, perdão, entendeu? Então, quer dizer, não se falava em moeda nacional, a moeda nacional era apenas porque você tinha, a moeda era o dólar, as pessoas iam, pagavam em alguma outra moeda, entendeu? E a gente brincava que nessa aí a gente aceitava qualquer coisa de pagamento, né? Porque a gente fazia acontecer e era um pouco dessa inspiração que a gente tinha. Então, eu acho que para uma empresa realmente dar certo, tem que ter muita tenacidade, né? Eu acho que essa questão da resiliência é importante, né? E olhar sempre para frente. E ter essa mola propulsora que assim, poxa, qual é o meu objetivo, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu acho que isso realmente foi muito importante para a gente. Acho que fez com que a coisa realmente acontecesse ao longo do tempo. E essas adversidades, eu acho que elas são normais de qualquer negócio, né? Acho que a gente aqui é mais impactado por estarmos no Brasil, por estarmos num país em desenvolvimento ainda, né? E também por trabalhar num segmento que é muito sensível a vários aspectos, né? Não, eu acho que realmente fácil não foi emocionante, sem dúvida. Eu acho que a gente realmente encarou algumas situações extremamente desafiadoras, mas a gente nunca tentou mudar a trajetória daquilo que a gente entendia que era o mercado de intercâmbio. A gente teve vários convites até para se envolver em outras áreas, né, do próprio turismo, né, que o intercâmbio está inserido também em função das peculiaridades que tem, né, o processo de intercâmbio, mas a gente nunca se deixou levar para arriscar alguma aventura que não fosse, na essência, essa questão do intercâmbio. Nós tivemos aí um momento onde a gente se dedicou bastante para a questão das tarifas de estudante, e nós fomos uma empresa pioneira no Brasil para oferecer o produto. Nós realmente brigamos muito para poder ter acesso a essas tarifas diferenciadas para esse público. E foi um momento que a gente realmente aí tinha um componente. As tarifas de estudante permanecem até hoje numa dimensão de benefício um pouco menor, mas ainda diferenciado para esse público que a gente atende. Então, mas assim, a gente não, de forma alguma, não nos desviamos de seguir firme nesse propósito de sempre estar oferecendo essas opções de educação internacional. E sempre que a gente viajava também, né, a gente ia para o exterior, lá para a Europa, para a América do Norte, e a gente via um monte de benefícios que tinha para estudantes viajar. Sim. E aqui no Brasil a gente não tinha nada, na verdade. Quer dizer, era um mercado que estava se iniciando naquele momento. Hoje, quando a gente olha a pujança do mercado do intercâmbio no Brasil, você não imagina, quer dizer, há 34 anos atrás, a gente trabalhava para meia dúzia de pessoas, na verdade, porque ou você tinha muitos recursos, a família tinha muitos recursos, e você ia atrás das coisas e logicamente, acabava fazendo intercâmbio,
Mas a classe média alta não tinha essa oportunidade, quer dizer, acho que era muito raro. E quando tinha, realmente era muito caro, como o Vitor colocou, da passagem aérea, né? Então eu acho que tudo isso, realmente a gente participou desse momento. E eu sempre coloco que a gente foi muito feliz também no nosso negócio, que nós entramos nesse negócio no momento certo, que não foi o momento que nós escolhemos, o que levou foi o nosso coração. Mas 2 anos depois veio o plano cruzado. Plano cruzado? Não, plano real. Era o cruzado. Né? Era o cruzado. Porque assim, naquele momento, pessoal, logo depois de 94, os brasileiros, nós ficamos ricos, né? Como a nossa moeda passou a valer $1. Sim. Né? Então, isso foi transformador naquele momento, porque as pessoas, de repente, começaram a poder comprar, a poder viajar, a poder pagar a passagem aérea, né? Ou não fazer aquelas viagens no começo, que o pessoal ia até o Paraguai para pegar um voo para Madrid, depois comprar um trem para chegar nos lugares. Isso a gente vivenciou tudo isso aí. E a gente, mesmo assim, a gente fez intercâmbio. Então, esse momento foi muito marcante também. Quer dizer, lógico que a gente não previa isso, a gente foi surfando naquele momento. Quer dizer, e não só para a CI, foi bom para o mercado todo, né? E foi nesse momento que a indústria do intercâmbio no Brasil passou a acontecer. Porque de 88 até 94, praticamente, a gente foi fazendo, mas foi muito em função das oportunidades, quer dizer, também montando esse nosso mix de produtos, né? Que a gente ia para fora, conhecia, poxa, isso não tem lá, vamos trazer, né? O negócio de ter a carteira de desconto para estudante, né? A passagem internacional de estudante também. Então, tudo isso foi agregando, e o Brasil hoje é um país que não perde nada praticamente para os países do primeiro mundo ou de outros continentes, né, com relação à facilidade para a pessoa viajar. Então, isso foi um trabalho que a gente fez muito em conjunto e que eu acho que fez um grande diferencial para tudo que a gente tem aqui hoje. A gente faz parte um pouco dessa história também. Mas tudo são pontos que eu digo assim, quando você olha para uma história de uma empresa de 34 anos, são muitas coisas marcantes, assim, que quando você começa a lembrar por tudo que a gente passou, né, por esses perrengues do dia a dia, assim, para descobrir as oportunidades para que você pudesse entregar para o cliente, né, ou para os estudantes que nos procuravam um produto, queria chegar lá, ia estar tudo pago, bonitinho, a reserva dele estava confirmada, via Telex, não era fácil, né? Então, mudando de assunto, eu quero saber uma coisa de vocês. Vocês são apaixonados por viajar desde muito antes de imaginar que a CI ia existir um dia. Vocês devem ter muita história para contar. Deve ter muita coisa aí que vocês viveram. Eu quero que vocês aqui façam um exercício comigo aqui e lembrem da melhor viagem de vocês. Qual foi o melhor país, o melhor lugar, o melhor acontecimento em uma viagem. E quero que também vocês ensinem, ajudem a gente a se planejar para fazer uma viagem, um intercâmbio. Quem começa? Olha, eu acho difícil escolher o melhor destino, o melhor hotel, o melhor... Mas eu tenho 2 fatos que me marcaram profundamente. Eu sempre digo para as pessoas, obviamente não tem nada a ver, mas da relação, eu sempre digo assim, a melhor época para viajar é aquela que você pode viajar. É quando você pode embarcar. Mas é frio, mas é calor, é temporada de chuvas. Não importa. Se é agora que você pode ir, vai e curta, entendeu? E eu fiz uma dessas viagens aí para ser a minha primeira viagem internacional para ser econômica. Eu fui pela Linhas Aéreas Paraguaias até Miami, e de lá eu ia para Londres. E eu recebi um open voucher, que eles chamavam na época, que você podia usar em qualquer momento que você quisesse usar. E aí eu disse assim, não, vou deixar por usar o Open Voucher na volta. E aí eu tinha lá o nome do hotel, chamava Sunset Hotel. E aí eu disse, não, quando eu voltar, que eu ia para Londres e ia voltar para Miami, eu vou então usar o Open Voucher das 3 noites que eu tinha direito. Aí quando eu voltei, eu peguei o Super Shuttle, que é aquela van lá que pega, que é a forma mais barata e econômica de chegar no lugar. Eu cheguei no lugar, dei o endereço para a pessoa me levou até o local, que era Miami Beach, e aí no endereço não tinha nada. E aí a gente olhou em volta, não tinha nada, e nós fomos para um hotel ao lado e disse, olha, cadê o Sunset? Aí o cara falou assim, olha, não tinha telefone, não tinha site, não tinha internet. O cara disse, olha, ele pegou fogo há 3 meses. Aí eu disse assim, mas como? Aí eu olhei para aquele open bar e falei assim, puta, gelado, entrei numa veia e tal. E aí onde eu agora acabei
perguntando para o pessoal desse hotel que me informou, olha, tem um hostel, né, que fica aqui a 3 quarteirões e tal. Eu falei, então eu vou para o hostel, porque eu já estava acostumado, porque nos Estados Unidos não tem muito, não tinha aquele esquema de hostel europeu. Fui para o hostel, cheguei lá no hostel, é um esquema totalmente diferente, e fiquei num quarto com mais outros três jovens que estavam lá, e um deles estava viajando, um era suíço e tal, e aí acabei viajando com eles, porque eu tinha esses 3 dias previstos para ficar lá. Acabamos fizemos umas viagens de carro sensacional, foi super divertido, etc. Se eu tivesse ficado no Sunset Hotel lá, nada disso teria acontecido. Ainda bem que pegou fogo. Ainda bem que pegou fogo. Aí eu deixo o Celso contar uma dele, depois eu tenho uma outra história interessante. Ô Celso, você tacou fogo no hotel também ou não? Não, na verdade não. Não, eu acho que quem trabalha com a gente com viagens, né, e a gente até, em função da própria função na CI, a gente teve que viajar muito para conhecer parceiros, conhecer escolas, conhecer organizações em todo o mundo. É difícil realmente você pensar alguns elementos. Claro, cada viagem que você faz, você vai descobrindo coisas, vai vivenciando coisas, né? E isso, felizmente, é uma alegria assim, do trabalho que a gente faz de poder conhecer o mundo todo praticamente em função dos nossos trabalhos. Mas tiveram algumas viagens que marcaram muito. Essa própria viagem, quando eu fui para o Japão para trazer a IAS para o Brasil, que foi o começo, eu já tinha ido para o Uruguai, para a Argentina, que eu morava no Rio Grande do Sul, era fronteira. Tinha ido numa viagem para a Venezuela também, já para ver alguma coisa de intercâmbio. Mas eu não tinha a menor dimensão de como chegar no Japão, quão longe que era. Assim, por mais que você, na época, bom, até hoje não tem voo direto ainda, né? Uhum. Mas era incrível, né? Era uma viagem, assim, totalmente maluca, sem imaginar que na primeira grande viagem você ia atravessar o mundo, né? E chega lá num outro país, né? Porque, assim, eu sabia falar um pouco de inglês, né? Mas você chega no Japão, naquele momento não se falava coisa inglesa. Eram pouquíssimos lugares que você tinha informações nas ruas. Era bem reservado, né? Ali para a cultura. Que era em caractere romano, assim, que você pudesse realmente entender o que estava escrito, né? E foi naquele momento, assim, que depois que a gente encontrou o pessoal aí que ia para o congresso e tal, a gente, com um grupo de pessoas, nós saímos, né? E nós nos perdemos em Tóquio. E foi uma coisa incrível que a gente pegou, assim, naquele momento já tinha metrô em Tóquio para tudo quanto é lugar, e você entrava nas estações mais centrais e tinha lá algumas informações que você conseguia ler. E a gente resolveu lá, com mais 3 pessoas, pegar uma linha que ia até o fim, quer dizer, era quase uma hora de viagem, e nós chegamos lá e não conseguimos voltar. Porque assim, não tinha como saber o que estava escrito, ninguém falava uma palavra de inglês, quer dizer, o mapa estava todo em katakana, entendeu? E assim foi, nós saímos de manhã para voltar, nós chegamos no hotel quase meia-noite. Foi uma coisa que chegou num momento que ele estava buscando polícia e você não tem polícia na rua, não tem para quem pedir ajuda. Então foi um momento bem interessante assim, de experiência, né? E aí uma das pessoas que estava com a gente disse, poxa, a melhor coisa do mundo é estar perdido. Né? Porque nós acabamos ali de alguma forma ou de outra interagindo, aquele grupo ali ficou, a gente descia nas estações, não sabia onde estava, conhecia um pouco mais de Tóquio. Né? Então foi uma viagem que marcou realmente, e quando a gente contou para os outros a experiência que eles tinham tido, eles não acreditavam, né? Na verdade, assim, que todo mundo tem medo de ficar um pouco perdido, né? E isso aconteceu e foi bem legal, assim, como experiência. Que demais. São 35 anos de história, mais de 700 mil clientes embarcados. Então, acho que assim, vocês ilustraram aí pra gente o que o hashtag Viajante CI passa também nesse começo de intercâmbio. Eu acho que são experiências que quando a gente está lá, a gente volta e traz essa história, vocês vão levar para a vida inteira. Quantos anos mais ou menos vocês tinham quando isso aconteceu? Eu penso que uns 20 anos, alguma coisa assim. Isso é demais, é história. Mas também, aquilo que eu falei, são mais de 700 mil estudantes que já passaram pela CI, pela empresa que vocês criaram. Tem alguma história de algum dos nossos hashtags Viajante CI aí que vocês lembram? Talvez, sei lá, o primeiro cliente da CI, algo assim. O que vocês têm para lembrar aí e contar para a gente? Olha, com todo esse tempo, né, a gente, logicamente, a gente tem muito orgulho realmente de poder ter embarcado todas essas pessoas. E aquilo que era um sonho para nós lá no passado, né, quase 35 anos atrás, hoje é uma realidade e isso é muito impactante, né? O que mexe muito com a gente, ou pelo menos comigo, assim, é quando me liga uma pessoa que viajou conosco há X anos atrás e diz, poxa, eu queria que o meu filho fizesse intercâmbio com você, eu quero que a minha filha fizesse intercâmbio com vocês também. Eu acho que muito mais do que individualizar uma pessoa, um cliente, eu acho que hoje, assim,
é muita gente que procura o vidro, que procura a mim, e assim, poxa, olha como a coisa vai acontecendo, né? E como isso é importante mesmo, né? Então, acho que isso que a gente valoriza muito no trabalho que a gente fez, a gente valoriza mais com cada cliente que viajou com a gente. É ter essa relação, não é que seja quase uma família, assim, mas acho que é um momento de oportunidade que você tem que ter, e quando você repassa isso para o seu filho, depois para o seu neto, tudo isso tem um pouco daquilo que a gente fazia desde o começo. Eu acho que isso aqui motiva muito e que nos faz realmente continuar querendo ter essa experiência de conhecer os clientes. Porque mesmo hoje na CI, quer dizer, a gente, feliz ou infelizmente, a gente não tem mais o contato diretamente com o cliente, porque a gente tem toda uma rede, né? Exato. Mas quando alguém me aciona no LinkedIn, ou alguém me aciona em qualquer, eu fico feliz em responder. Né? Quer dizer, olha assim, essa coisa que não sai da gente, quer dizer, está ali no nosso DNA e a gente fica muito feliz de poder interagir quando é possível com esses clientes. Demais. É muito legal, não, é muito marcante. Eu tenho uma outra história que também sempre me volta, né? Eu fiz uma viagem também, eu acho que a CI devia ter mais ou menos uns 5 anos de história, 6 anos talvez, e eu fui numa pequena ilha da Tailândia, e aí aluguei uma mobilete para circular e finalmente eu escolhi assim ao acaso um restaurante qualquer para jantar, e aí quando eu estava andando em direção à mesa, uma pessoa chama Vitor, aí eu olhei, era uma ex-estagiária da CI que tinha ido para a Finlândia trabalhar na Nokia e que acabou sendo contratada e estava fazendo um esquema de treinamento lá na Tailândia, em Bangkok, mas que aí no final de semana ela foi para essa ilha, e ela chamava Carolina, ainda lembro do nome dela, e ela feliz da vida, etc. Ali, naquela situação, olhando, né, a transformação que se acaba trazendo na vida das pessoas, eu não sei, eu vou procurar hoje quando chegar em casa onde que anda a Carolina. Um beijo, Carolina, aparece aqui no podcast com a gente. Viajante CI, hein? Hashtag Viajante CI. Mas super, super legal. Tivemos um jantar muito, muito agradável e que não foi agendado, né? Mas bacana. Que legal. São muitas histórias mesmo que a gente tem aí ao longo desses 35 anos. Eu queria que vocês trouxessem agora de volta para os dias atuais. Aí, a gente, com toda a experiência, toda a bagagem, tudo que a CI foi trazendo nesses anos, e esse conhecimento, e as novidades e tudo mais. Nesse tempo, a CI começou a franquear, se tornou uma rede de franquias. Junto com isso, a gente também começou a abrir, a inaugurar as unidades internacionais. Então, a CI hoje está espalhada não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. Então, a ideia é de cada vez chegar em vários outros lugares, né? Trazendo para esses nossos dias aí atuais, o que a gente tem de novidade quando o assunto é intercâmbio? O que está por vir aí ainda? O que a CI está planejando e trazendo para a gente? Bom, vamos lá. Primeiro você tocou num ponto muito relevante, né? Que é falar da nossa rede de lojas, né? O Vitor já tinha colocado muito bem da importância de nós termos pessoas, né? Porque nós somos uma empresa de pessoas, de fato, nós somos uma empresa de serviço. E a gente se orgulha muito de ter colaboradores há muitos anos conosco, que nos ajudaram a construir a história da empresa, assim como você também está construindo, como toda a nossa equipe. Mas lá no passado, quando nós vislumbramos a oportunidade que tinha o intercâmbio no Brasil, nós não tínhamos recursos na época para crescer rápido, a gente tomou uma decisão muito acertada, que foi crescer através de franquias. O que era uma coisa muito improvável realmente nesse segmento no Brasil, e pouquíssimas empresas de turismo, na verdade, tinham franquias. Nós somos bastante originais nessa decisão de trabalhar com franquias, e hoje a gente tem essa rede maravilhosa aqui no Brasil, né, que quase 100 unidades aí em todo o país, que nos orgulha muito, porque elas vão aonde está o estudante, aonde está aquela pessoa que quer fazer o intercâmbio. Quando a gente abriu a CI lá no passado, a gente imaginava que, quer dizer, naquele momento, praticamente só pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, eventualmente aqui no Centro-Sul, faziam intercâmbio. Hoje a gente fica muito feliz que a gente tem unidades da CI em quase todos os estados do Brasil, em cidades de pequeno e médio porte, porque o intercâmbio hoje não é mais
uma oportunidade para poucas pessoas, é uma oportunidade para muitas pessoas. Isso nos orgulha muito também. E foi uma decisão muito importante que a gente tomou naquele momento. E nós temos franqueados que estão conosco desde o começo. Quer dizer, acho que essa é uma rede muito importante que elas fazem parte da CI. E isso também nos orgulha muito. Exatamente. Legal. Eu acho também, complementando aí a sua pergunta, Willy, eu acho que a gente sempre esteve muito conectado com a realidade do mundo do intercâmbio, não restrito ao território e a parte regional do Brasil. A gente teve uma atuação sempre muito presente em eventos internacionais e a gente com muita assiduidade sempre se fazendo representar nas reuniões que esse nosso nicho de trabalho tem, né? Várias organizações que promovem reuniões internacionais que a gente sempre participou, e não só para marcar presença, mas essencialmente para capturar qual eram as tendências de produtos, né, que existiam. E então mesmo tem um histórico também legal, quer dizer, legal, bem ou mal, mas quando teve o 11 de setembro, nós tivemos um evento que aconteceu no dia 22 de setembro e que nós acabamos participando. Era um evento essencialmente de intercâmbio, mas nós quisemos nos fazer presente, que teve obviamente um volume de cancelamento muito grande, mas a gente achava que era importante demonstrar que a gente acreditava que o nosso negócio seguiria firme e forte. E eu lembro que no meu voo que eu peguei para Houston, tinham 5 passageiros no avião, que era imediatamente depois de ontem. Quer dizer, é uma prova em conteste que a gente não tem dúvida que esse nosso produto vai perdurar por muito tempo ainda e vai levar muitos estudantes ainda para conquistar o mundo aí. Que delícia. Mas é dinâmico, né? Quando você colocou assim o que a gente tem de novidades, coisas assim, né? Porque quando você trabalha numa área de intercâmbio, que é uma área de educação, no sentido mais amplo, né? A pessoa está viajando daqui para ter uma experiência lá fora, para fazer um curso, para ter um desenvolvimento pessoal, investir no seu currículo, né? Então, o mundo do intercâmbio ele vai também se moldando esse momento, né? Se no passado a busca principal era para o curso de idiomas, mas a gente também depois agregou o high school, depois agregamos os programas de férias, né? Agora, hoje o momento é das pessoas fazerem graduação fora do Brasil, fazerem uma extensão, quer dizer, ir além daquilo que era só o idioma. Embora no Brasil, né, infelizmente, menos de 5% da população domina o segundo idioma. Nós temos uma carência enorme e esse produto continua na prateleira cada vez mais forte, né? Então, acho que vai se transformando. A gente está acompanhando as novidades sempre. Imagina esse ano que a gente está mandando estudantes fazer curso de medicina na Bulgária, né? Quer dizer, isso é novidade, isso é trend. Isso é. Então, quer dizer, a gente se orgulha muito de estar fazendo isso, né? Porque não é mais aquele simples, né, programa de intercâmbio daqui para lá. A gente procura sempre inovar, sempre estar buscando novos destinos, e isso faz muito, muito dessa prospecção que a gente faz também nesses eventos que a gente vai, né? De sentir o mercado, sentir as tendências do mercado. E isso faz com que a CI não pare. A CI está sempre se inovando, né? É óbvio que a gente tem que estar sempre investindo em estrutura, em tecnologia, porque o cliente hoje é muito mais exigente do que ele era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Hoje o cliente, quando chega à nossa loja, ele sabe mais do que a gente, porque ele já pesquisou, ele já entrou numa sala de aula de uma escola que a gente vende num país X, entendeu? Então, quer dizer, é um desafio. E a nossa vida é isso aí, é abrir cada dia a CI com o desafio de receber os clientes, aprender cada vez mais com os clientes também, porque eles buscam a CI por causa da marca da CI, por causa da credibilidade da CI. E eu acho que isso tudo é o nosso universo dessa empresa com quase 35 anos e mais de 700 mil pessoas que viajaram com a gente. Que delícia, que demais fazer parte dessa história e poder estar aqui compartilhando isso com vocês também. Me veio uma pergunta aqui. Se tivesse que fazer tudo de novo, vocês mudariam alguma coisa? Vocês pensariam algo diferente? Para aí, Willy. A gente só existe porque a gente tinha 20 e poucos anos. Hoje, sem chance. Tá dando recado. Não, eu acho, assim, eu já comentei com vocês, com a nossa equipe interna, que
que eu sou muito grato por, durante a pandemia, né, que foi talvez a última crise que eles falam que é que nem tempestade, né? A última tempestade é sempre a pior, não é necessariamente a pior, né? Mas a pandemia realmente foi. Mas eu, em nenhum dia da pandemia, eu não deixei de levantar com entusiasmo para correr atrás, de pensar numa solução, de pensar em caminhar, de pensar em atender os clientes que eventualmente tiveram ou que cancelar ou que precisavam regressar do seu destino de intercâmbio para voltar para o Brasil, que também foi uma dificuldade adicional aí. Então, eu realmente eu sou muito grato à vida, né, por estar nesse negócio e tão realizado de estar construindo e seguir construindo. E eu sinto que, pelo menos aparentemente, o Celso está na mesma vibe. Então, que bom! Então, eu acho muito legal que a gente tem esse pique aí de não vamos recuar. Muito bom, muito legal. Para você que está começando a acompanhar agora as nossas histórias aqui, é muito bem-vindo, é muito legal ter vocês aqui com a gente. Para você que está começando a pensar em fazer um intercâmbio, espero que tenhamos aí motivado vocês para encontrar o intercâmbio que vocês acham que combina com vocês. Toda a nossa equipe, nossos consultores, nossos especialistas em educação internacional estão prontos para te ajudar. Como o Celso disse, a gente tem cursos de idioma no exterior, a gente tem os programas de trabalho e estudo, a gente tem o intercâmbio TEAM, que é o intercâmbio de férias para adolescentes, a gente tem o High School, que é o ensino médio, parte dele, ou ele total, também no exterior. A graduação, que é um momento onde se fala muito disso, uma pós-graduação. A gente tem programas onde você consegue migrar para um país como o Canadá através da educação internacional, ou seja, a CI é gigante, a gente consegue trazer para você tudo o que você precisa quando o assunto é o intercâmbio. E claro que a gente vai cuidar de todos os detalhes, passagem aérea, a gente vai te oferecer um seguro, a gente vai te indicar onde você vai fazer o câmbio aí com a moeda internacional, a gente vai cuidar de todos os detalhes para vocês. E para vocês eu quero agradecer por compartilhar com a gente, compartilhar com o pessoal que está acompanhando aqui a gente. É muito bom ouvir de vocês e, mais uma vez, uma empresa de 35 anos, completando 35 anos, ser sobrevivente aqui no Brasil e suportar todo esse tempo é demais. Eu admiro vocês e acho que em nome de toda a nossa equipe, que está aqui, tem uma galera aqui atrás, agradecer e falar para o pessoal de casa que esses são os caras que fizeram a CI e a gente é muito feliz por isso. Muito obrigado, amo vocês, muito bom. Até a próxima, tchau.